Oi, gente, tudo bem? Eu fico até sem título para dar esse comentário ou reflexão, não sei. Fiquei tão confuso quando fui tentar buscar um título para isso, né? Não é qualquer coisa, é sobre Jesus, né? Então prefiro falar, Jesus é maravilhoso. E se vocês pesquisarem direitinho no meu canal, vocês vão ver que mais de 90% de tudo que eu falei até hoje em meu canal, a ênfase é Jesus Cristo. A ênfase é Jesus. Eu não tenho outro tipo de conversa, outro comentário, outra reflexão ou mensagem, como vocês queiram falar. Eu, como servo de Deus, como cristão, eu não tenho algo melhor para poder comentar aqui sem que seja Jesus Cristo. Jesus Cristo é a minha vida. Jesus Cristo é a nossa vida. Jesus Cristo é a vida até daqueles que não o seguem. Jesus Cristo é a vida de todos. E por isso que eu passei tempos no meu canal, desde 2014, 15 mais ou menos, falando de Jesus Cristo. Porque eu não existe uma forma ou uma fórmula de ajuda sem ser por meio de Jesus Cristo. Então, a gente falar de Cristo é maravilhoso. Falar de Jesus é maravilhoso. Assim, alguém falou assim: se for próprio chamá-lo homem, porque foi ele o autor de ações maravilhosas, mestre altamente categorizado, do qual os homens recebiam a verdade com prazer. Atraiu para si muitos judeus, bem como muitos gregos. Ele era o Cristo. E quando Pilatos, por instigação dos homens principais do nosso meio, o condenou à cruz, aqueles que desde o princípio o amaram, não o abandonaram, porque ele lhes apareceu vivo, redivivo, ao terceiro dia. Os profetas divinos haviam predito estas muitas outras palavras a seu respeito. E, no caso, a seita dos cristãos, assim nomeada por causa dele, não se extinguiu até o dia de hoje. Porque naquele tempo, muitos judeus, muitos romanos, muitos daquele tempo conclamaram Jesus como religioso ou uma seita, algo que Jesus era um invento de Jesus. No caso, para eles, Jeová, o Deus Todo-Poderoso, jamais reconheceria um homem vindo de mulher como Jesus. Então eles preferiram falar de seita. Então, de qualquer forma, o cristianismo, ele ganhou esse nome. Só que esse cristianismo que nós seguimos hoje, que teve o nome de seita lá atrás, ele não subsistiria hoje se Jesus não fosse ressuscitado dos mortos. Isso aí vocês já conhecem a história. Tentaram esconder, tentaram
mil maneiras para dizer que Jesus não era real. Jesus não era real. Porém, você e eu sabemos que Jesus é mais real do que qualquer coisa nesta vida. Ele é a própria realidade. Então, meus amigos, meus inscritos, meus irmãos, não tem outro motivo de se falar aqui sem que fale de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a fonte da vida. Jesus Cristo é a fonte da vida. E às vezes eu procuro um jeito amoroso, carinhoso, para poder tocar sobre esse Jesus, porque existem até pessoas que falam aí que não pode ficar cheio de mimimi, tem que pegar e falar logo a verdade para quem precisa de ouvir. Não é a maneira como eu penso. A maneira de eu pensar é diferente. Eu tento pensar como Jesus. E eu posso chegar hoje dentro de um lugar onde estão fazendo troca, vendendo situações e quebrar as coisas como Jesus fez no templo. Porque ele falou, não faça da casa do Pai covis de salteadores, lugares de troca, covis de ladrão. Jesus pôde fazer isso. Eu não posso. Eu tenho que procurar aquelas partes do nosso Cristo que Ele ajuda, Ele abençoa. Então, a maior parte do tempo que eu faço reflexões e comentários, mensagens aqui no meu canal, a finalidade é passar esse Jesus ajudador, esse Jesus ajudador da nossa vida, ajudador da nossa alma, que contribui para o nosso crescimento espiritual, para o crescimento da nossa alma. Se por vezes até judeu aceitaram Ele como Senhor, até alguns judeus, não vou dizer todos os judeus, mas alguns judeus aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Hoje mesmo nós temos bastante pessoas judeu, de nacionalidade judaica, que adoram a Cristo e reconhecem a soberania de Jesus. Até romanos também, tá? E nós temos que de verdade estar proclamando esse Cristo como a realidade, como Deus único. Não existe outro Deus. O único Deus que merece a nossa adoração é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é muito confortável. Quando eu vou falar de Jesus, eu penso que as pessoas que são cristãos, que se sentem como eu, têm maior prazer, é um conforto, sabe, para a nossa alma, para o nosso coração, a gente poder passar esse evangelho, essa boa notícia, esse evangelho de boas novas, de boas notícias, de novidade, sabe? Jesus, ele tem novidades para nós toda hora, todos os segundos, todos os dias. Jesus é surpreendente. E se eu parar para falar de Jesus maravilhoso, eu vou ficar todo o tempo aqui tocando na mesma situação. Mas lá os profetas falavam que seu nome é maravilhoso. Maravilhoso. O nome de Jesus é tão maravilhoso que as pessoas usam o nome de Jesus para tudo. Se você perguntar para mim, é pecado eu usar o nome de Jesus para tudo? Qual a diferença que eu falo que vai fazer se eu disser para você que não é bom que você use o nome de Jesus em algumas situações? Não vai fazer nenhuma diferença, porque de qualquer forma as pessoas vão usar o nome de Jesus. Até eu mesmo uso o nome de Jesus. Às
às vezes alguma coisa dá errado, às vezes alguma coisa que eu fiz que não foi bom, eu falo Jesus. E não é só eu penso que a humanidade, de um modo geral, em toda a terra, o único nome reconhecido por todo mundo, mesmo que involuntariamente, mesmo que falhe o nome dele, assim, sem ciência da realidade, mas o que o mundo fala é Jesus. Então, o nome dele é maravilhoso por isso, porque é um nome que pode ser falado, que pode ser tocado. Existem até pessoas que, antes mesmo de falar uma palavra pesada, uma palavra chula, um palavrão, às vezes troca este palavrão pelo nome Jesus para poder não falar o palavrão, sabe? Então, assim, se a gente começar a falar aqui, se eu continuar falando, eu vou falar desse Jesus que é tudo em nossa vida, desse Jesus que de verdade pode ser falado para tudo. E se eu tentar buscar falar de um modelo decorado aqui, talvez não fique bom. Aí quando eu acabei de ler ali o que foi escrito, diz assim: porque foi ele autor de ações maravilhosas. Jesus foi autor de ações maravilhosas, as maiores ações, as melhores ações que foram feitas na terra até hoje, que eu sei, foram feitas por Jesus. Se você tem um pouco de dúvida sobre isso, lê os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e vocês vão ver o desfecho dos atos, das ações, de tudo que nosso mestre fez. Aí ele, ali escrito está, mestre altamente categorizado, tá? Altamente categorizado, do qual os homens recebiam a verdade com prazer. Os que recebiam a verdade de Cristo naquele tempo, aqueles que acompanhavam a multidão, eles recebiam a verdade dele com prazer. E hoje, se alguém também recebe a verdade de Cristo, deve receber ela em seu coração com prazer, porque esta verdade muda a nossa vida. Não existe outra verdade. A única verdade é Jesus. Assim como o povo da antiga e alguns de hoje recebem a verdade de Jesus, Jesus como verdade, com prazer, receba você também Jesus com verdade, como verdade da sua vida. Inclusive, por mais que venhamos dizer que alguns judeus o rejeitaram, como rejeitam até hoje, não foi assim totalmente, porque ele atraiu alguns judeus para ele. Não foram todos os judeus que o rejeitaram. Ele conseguiu atrair muitos judeus para ele. Judeus, gregos, enfim. Hoje, se a gente for falar, Jesus atrai milhares e milhares de pessoas. Não existe ninguém no mundo que tem tanto seguidor igual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aqueles que dizem não aceitá-lo, involuntariamente acaba entendendo, dando a mão à palmatória que Jesus é Senhor. Já ouvi até falar em religiões aí, não vou tocar o nome das religiões, quando a gente, cristão, pela palavra de Deus que está escrito, tá? Pela palavra de Deus escrita, que a palavra de Deus abomina
certas religiões, certos segmentos, certos preceitos religiosos. Mas quando a gente vai falar desses segmentos, com alguma pessoa que tem um segmento que não é Jesus, aí eles dizem assim: não, mas nós também falamos de Jesus lá. É isso que nós temos ouvido. Talvez você já tenha ouvido isso. Eu não vou tocar nome de religiões aqui, mas quando você toca com uma pessoa sobre que Jesus é a verdade, eles vão dizer assim: mas nós também falamos de Jesus lá em nosso segmento. Então, quer dizer, ninguém quer perder de zero. Todo mundo quer proclamar Jesus como o maior de toda a terra. Mas ainda assim, se o homem não quiser proclamar Jesus como o maior de toda a terra, ele não deixa de ser o Cristo e o Mestre e o Filho de Deus e o nosso Pai em nossas vidas. Ele não deixa, ele continua sendo Deus. Por instigação dos homens do nosso próprio meio, não preciso de falar para vocês, mas por instigação dos homens do nosso próprio meio, Pilatos o condenou à cruz. Mas por instigação de pessoas do nosso meio, tá? E se lavar as mãos e dizer que não vejo nele mal algum, nesse homem mal nenhum, é porque ele estava sendo instigado por pessoas do nosso meio que existia naquela época. Então nós temos que tomar cuidado para a gente não fazer parte desse grupo que instigou Pilatos a lavar as mãos, instigou Pilatos a levar Jesus à cruz. É uma bênção Jesus ter ido à cruz? Mas o que não pode é nós hoje, no dia de hoje, estarmos tentando crucificar Jesus Cristo. Quer dizer, fazer parte desse grupo que instigou Pilatos a mandar Jesus para a cruz. Mas, na verdade, aqueles que desde o princípio amavam ele, nunca deixou de o amar. Aqueles que amavam Jesus desde o princípio, naquela época de Jesus, eles não deixaram de amar. Eles continuaram, porque eles pregaram o Evangelho, eles continuaram falando de Jesus. E tem as pessoas que encontravam com Jesus, não ficava nisso não. Elas saíam falando desse Jesus maravilhoso para outras pessoas. Era assim que era produzido a fama do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é tão especial, Jesus é tão especial, que é impossível eu pegar a luz de Jesus e colocar só dentro do meu coração, sem antes passar para outras pessoas também. E é isso que eu tenho feito em minha vida. Eu tenho passado a dose mais forte que eu posso do Cristo, que é azeite na minha vida, que é o Santo de Deus na minha vida. Eu passo isso para as pessoas, eu passo isso para os meus amigos, porque aquilo que é bom para mim é bom para você, para vocês também. Então, para mim, é interessante estar falando de Jesus todo o tempo e da importância daqueles que começou amando ele naquele tempo desde o princípio, e depois da morte e da ressurreição eles ficaram mais crentes ainda, porque aqueles que aceitaram Jesus, que seguiam Jesus, que amavam Jesus naquele tempo, quando eles souberam da ressurreição de Jesus, aí que eles ficaram mais crentes em Jesus ainda. A coisa mais interessante é que ninguém conseguiu tirar o credo, a crença que tinha no Mestre Jesus Cristo. Ninguém conseguiu. Quanto mais as pessoas falavam, mais as pessoas aceitavam esse Jesus como Senhor. Porque Ele é
de verdade maravilhoso. E quando a gente fala dos profetas, os profetas tinham predito maravilhas sobre Jesus. Não é uma historinha. Os profetas já tinham falado de como Jesus seria. Então, retirar de Cristo aquilo que foi falado sobre ele é impossível, porque os profetas já narraram situações do que ia acontecer no futuro, tipo, futuro esse que eu estou vivendo também agora, porque depois da ressurreição de Jesus, muitas coisas aconteceram. Hoje, se eu sou lavado no sangue de Cristo, é porque eu creio de verdade que Jesus pode todas as coisas. E uma das coisas mais belas é que, se era uma seita naquele tempo, se Jesus veio para fundar uma seita naquele tempo, no dia de hoje era para ser extinto já isso daí. Porém, não foi extinto. Ao contrário, o cristianismo ele tem crescido nos 4 cantos da terra. Todo mundo ouve falar desse Jesus maravilhoso. Então hoje, gente, eu ganhei tempo, no caso aqui, para estar falando desse Jesus maravilhoso. Se você já tem esse Jesus, continue com ele, continue confiando nele, porque ele pode fazer tudo por você, porque ele é tudo que você precisa, ele é fonte da vida, ele é água da vida, ele é pão da vida, ele é a verdade, ele é o caminho. Então, literalmente, Jesus é tudo que o nosso corpo e nossa alma precisam, tá? Então, se você já é, amém. Se você não é, procure conhecê-lo. Procure conhecê-lo através da palavra ou através de pessoas que te inspiram uma vida maravilhosa nessa terra. Se essa pessoa te inspira uma vida maravilhosa e tem esse Jesus, esteja próximo a essa pessoa, porque você vai ver como sua vida também vai ser transformada. Sua vida vai ser maravilhosa. Você vai poder dizer assim: eu tenho uma vida maravilhosa, porque eu tenho a maravilha de Deus dentro do meu coração. Essa maravilha de Deus é o meu Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.